Olá, estamos de volta e agora nós vamos convidar o professor Mauro Santos para falar um pouco sobre a sua experiência enquanto pesquisador em Portugal. Qual universidade que estava vinculado, qual pesquisa que foi realizada, e um pouco dos resultados dessa pesquisa, professor Mauro. Fala para a gente aí. Eu passei, foi 2 períodos em Portugal, 6 meses, fazendo um pós-doc e depois, logo em seguida, uma missão de trabalho de 1 mês. O trabalho foi todo vinculado ao projeto, como a Sueli citou, um projeto aprovado em parceria da CAPES com a FCT, a Univale aprovou esse projeto. A FCT é uma instituição portuguesa, né? É como se fosse a CAPES de Portugal, a principal agência de fomento portuguesa. E esse projeto era a Univale associada com a Universidade de Lisboa, com o IGOT. A coordenadora do lado português, a professora Lucinda, foi a minha tutora, e no Brasil a coordenadora era a professora Sueli Siqueira. Então, eu permaneci 6 meses, num período de pós-doc, e foi uma experiência riquíssima. Nesse período eu lecionei para 2 turmas de geografia, na graduação, dei aula para turmas de doutorado em migrações, ofertei cursos de SPSS, como software estatístico, doutorado em turismo, doutorado em imigração. Quando voltei na missão de trabalho, repeti esses cursos. Participei de bancas, uma série de eventos, apresentamos trabalhos, avaliei trabalhos em eventos. E fora o trabalho de campo, a professora Sueli Siqueira ficou lá um período de 45 dias, no qual a gente aproveitou para ir a campo para entrevistar brasileiros que residiam tanto em Lisboa como em Ericeira. A gente também fez algumas entrevistas. E foi uma experiência riquíssima. E o interessante é que nesse processo de fazer as entrevistas, nós fomos numa cidade e precisava de fazer uma entrevista. E não tinha como fazer essa entrevista. O Mauro chegou e falou assim, tem um brasileiro ali num salão, não sei como é que eu vou fazer. Aí, mas foi lá, conversou e tal, assim, eu acho que eu vou cortar o cabelo lá. E foi lá e cortou o cabelo. E aí foi. Literalmente. Mas é interessante. Tem ressaltado, primeira vez que eu viajei para a Europa, então tem esse choque, tem a experiência cultural, a vivência, a possibilidade de conhecer outros países, E foi literalmente uma experiência riquíssima, tanto no lado acadêmico, no caso cumpriu todos os requisitos exigidos pela CAPES, muitas atividades realizadas lá, o intercâmbio com os professores do IGOT foi riquíssimo, o pessoal que eu dividia a sala, depois vieram para cá, não só os do projeto, porque, por exemplo, na minha sala não tinha, os professores que estavam lá não estavam vinculados ao projeto, mas deu para ter um intercâmbio, questões relacionadas ao censo, ajudava, trocava informações, foi muito rico esse período. E é importante quando nós pensamos a questão da imigração, porque quando nós viajamos, chegamos em territórios diferenciados, a gente passa por vários impactos, O impacto cultural, Os portugueses têm um jeito de viver diferenciado do nosso, mesmo que nós falamos o mesmo idioma, Mas existem palavras que são diferenciadas também. E a questão climática, o clima em Portugal, ele se difere do nosso. Então, para a pessoa que se propõe a sair do seu país, a desbravar outras realidades, ele passa por uma série de experiências, e que às vezes alguns se adaptam com mais facilidade, outros não. Eu acho que a pesquisa da Suelda, quando ela fala a questão das famílias, desses vínculos afetivos, isso é muito forte na vida de um cidadão quando ele sai da sua realidade cultural e vai experimentar outra realidade. A professora Sueli podia esse projeto, eu falo que ele foi muito rico para a universidade, tanto para a Univale quanto para a Universidade de Lisboa, no caso o IGOT, para o nosso mestrado JIT, porque ele nos possibilitou isso, eu, o Mauro, o professor Aruf, a professora Patrícia, fizemos essas missões de trabalho, íamos lá, ficávamos 1 mês, voltávamos, Os professores de lá vinham aqui também, e os alunos do mestrado também ganharam com isso, Então nós tivemos os eventos que eram ligações migratórias, onde havia toda essa discussão, e ainda existe, porque esse projeto continua, está aí a Suelda hoje aqui,
finalizando o trabalho dela da tese do doutorado. Então, esses convênios internacionais, né, eles são fundamentais para a troca de experiência para o corpo docente e para a troca também de experiência dos nossos alunos também, né? Então, e prossegue, né, esse projeto com outras universidades, né? O professor Mauro, o professor Aruf, todos tiveram uma experiência interessante e muito rica, né? E mesmo não só de qualificação do corpo docente, mas também mesmo de conhecimento. Quantos artigos, né, já foram publicados junto com professores de lá, né? E ainda tem um livro que ainda a gente vai publicar né, brevemente a gente vai apresentar essa publicação aqui. Então é muito rico isso, né? Esse processo, a pesquisa é rica, o resultado é rico, né? Eu me lembro que veio uma professora da Universidade Nova de Lisboa, veio de Lisboa, e apresentou uma pesquisa aqui para nós que eu achei bem interessante sobre o perfil do imigrante brasileiro, né? Houve uma mudança, porque teve uma determinada época que o número mais expressivo de brasileiros que iam era para trabalhar, né, buscando trabalho mais de subemprego mesmo, e hoje o número de pesquisadores é mais expressivo, né? Eu acho que hoje muitas pessoas buscam fazer essa qualificação lá, fazer o mestrado, fazer o doutorado e às vezes até mesmo a graduação. Então a gente tem muita presença de estudantes brasileiros. Inclusive tem uma das colegas da Suelda que trabalha exatamente com isso, né? Que são os estudantes brasileiros que vão para a Europa buscar qualificação. Tem algumas, já são várias, né, que estão aceitando inclusive a nota do Enem para ingressar. Então a tendência é esse fluxo para a graduação aumentar também. Né? Que é a migração de estudantes, né? A Juliane Oria, que trabalha, que a tese de doutoramento dela também é sobre esses estudantes. E em breve também ela vai defender a tese. E ela teve aqui também. E ela também esteve aqui, fez parte de outro projeto, TEMES também, de ligações migratórias. Eu vejo na fala da professora Sueli, né, quando nós realizamos uma pesquisa, para que pensar políticas públicas para atender, né, a população brasileira em qualquer lugar que esteja, porque são brasileiros, né, então é responsabilidade nossa. E quando o professor Mauro ele fala, olha, a nota do Enem já está sendo válida nas universidades de Portugal, isso é muito importante, né? Nós percebemos porque facilita, no caso, a entrada, a inserção, né, do cidadão brasileiro nas instituições de ensino de um outro país. E isso é realmente muito, muito importante, né? Inclusive, o visto de permanência para o estudante é muito mais fácil, é renovado e ser obtido, é bem mais tranquilo. Então nós já vamos encaminhar, né, para o final do nosso programa Diálogos Territoriais, e eu queria deixar aqui a palavra aberta se alguém quiser fazer algum comentário para a gente concluir as nossas reflexões sobre os brasileiros em Portugal. Suelda, você gostaria de falar um pouco mais sobre a sua experiência, sua vivência em outro território que não o brasileiro? Sim, outro dia a Sueli perguntava para mim e dizia, como é ser o objeto e o sujeito nessa pesquisa? Eu costumo dizer que é muito difícil, porque mesmo sendo psicóloga freudiana de base, em muitos momentos eu me pego nessa pesquisa e choro, porque eu me identifico com aquele discurso, com aquele momento, e é muito difícil também de elaborar e reelaborar todo esse processo, porque são muitas condicionantes no meio disso, não é? A saudade, é o trabalho que é necessário, é a distância, é o que fazer depois de terminar meu doutoramento, e isso também quando os outros que estão lá, os emigrantes, ou até os que retornaram os emigrantes aqui em Valadares, começavam a falar, você fica muito dividido, porque eu acabo que eu incorporo muitas coisas de lá, como eles também incorporaram. E é difícil ficar, é difícil retornar, porque nós não somos mais os mesmos, nem as pessoas que aqui ficaram também não são os mesmos, e nem mesmo esse espaço é o mesmo. Então nós vivemos nesse passado presente que é muito doloroso.
O professor Mauro também viveu lá, parece que criou uma boa identificação, né? Você fala com uma certa paixão de Portugal. É apaixonante, Uhum. né? Mas é interessante ressaltar a questão da diferença cultural, né? Apesar de ser um país que tem aquela ideia que eu vou chegar lá, falar a mesma língua, que está muito próximo, e é muito diferente. Então, já falou algumas situações engraçadas, algumas nem podem ser mencionadas, de palavras que aqui tem um uso corriqueiro e lá você, às vezes você agride a pessoa sem saber, né? A pessoa assusta, apesar de a maioria conhecer, né? Que é os hábitos alimentares, a questão do clima, né? A primeira vez que eu fiz chuva na horizontal, foi lá, né, o vento horroroso. Então, quer dizer, tem toda a questão de adaptação. Enquanto estava no calor, estava tudo maravilhoso. Aí começou a chover, né? Então tem essa questão, é um choque cultural. Eu adorei, porque eu sou apaixonado com história, adoro viajar, então via parte da história do Brasil num monte de lugar, foi uma experiência riquíssima. Mas para uma pessoa que sai achando que vai encontrar um país muito parecido, uma cultura aberta, é um choque. É outra civilização. Tem um pouco da facilidade da língua que nem tanto, até adaptar, escutar e entender o que o português fala, demora. E interessante também, eu me apaixonei com Lisboa, né? Lisboa é uma cidade linda, fácil de viver, né? Fiz meu pós-doc lá, fiquei lá 8 meses. E depois voltei várias vezes, volto sempre em função desse convênio que nós temos, como vivi também, né, nos Estados Unidos, e é sempre um choque, né, você chegar, se adaptar, e às vezes, né, nas entrevistas que eu faço aí, tanto, né, em vários países que a gente entrevista, eu tenho uma pesquisa que é com mulheres casadas com estrangeiros, né. E elas às vezes diziam para mim assim, eu falava assim, mas esse país é tão bonito, é tão, né, agradável viver aqui. Eu falei assim, é porque você tem a sua passagem de volta, né? Então, por isso você não vive o cotidiano. O cotidiano, você estar ausente de um lugar é muito doloroso, principalmente quando nesse lugar você deixou as suas lembranças, quando nesse lugar você deixou os seus entes queridos. Mesmo que você reconstrua, como nos estudos que a Suelda está fazendo, né? Como nos estudos que o Mauro fez também. Você reconstrua o seu espaço, né? Tem uma família lá, mas você deixou parte em outro lugar. Então, por isso que o Sayad diz, né? É possível voltar, o Sayad é um grande estudioso do fenômeno migratório, ele fala, é possível voltar para o mesmo ponto geográfico, mas não é possível voltar para o mesmo tempo, porque o tempo é outro, você é outra. Então, o estudo do fenômeno migratório, como a Suelda disse, ele é rico, ele é angustiante, ele é instigante. Eu gostaria de falar, quando nós trazemos em pauta esse tema da imigração e a responsabilidade ética do pesquisador, não é julgar se está certo ou se está errado, não é essa a proposta. A nossa proposta é compreender dos impactos que acontecem na vida desses cidadãos neste processo de imigração. Então nós temos que nos despir dos nossos preconceitos. Agora a gente sempre traz algumas orientações que são responsabilidade nossa, como pesquisadores, de que quando a pessoa se propõe a emigrar, é importante ter uma reflexão antes desse processo, para que o choque ele seja menos doloroso. O professor Mauro falou, mesmo que em Portugal o idioma seja o mesmo, os hábitos culturais, o modo de dizer do português, ele é diferenciado do modo de dizer do brasileiro. E isso traz, sim, às vezes, uma certa dificuldade de adaptação, dificuldade de convivência. Existem imigrantes que vão e que querem retornar imediatamente, porque, né, existe uma dificuldade. E outros que já vão e se adaptam, né, cria, né, vínculos, né, afetivos, profissionais, e lá eles residem. Esse movimento migratório, né, é algo muito importante para o olhar de um pesquisador. E, mais uma vez, lembrando que Governador Valadares e região, né, nós temos aqui a vocação cigana. Né? Nós vamos e retornamos, né? E esse movimento ele torna-se objeto de estudo. Para concluir, eu quero trazer um pensamento, né, do cientista Albert Einstein,
que ele diz que uma mente que se abre para novos conhecimentos jamais volta ao seu tamanho original. Ficamos por aqui, até o próximo programa.